Engraçado como tem opções no GLPI que elas meio que ficam ocultas e se a gente for utilizando o sistema de forma normal, a gente acaba nem visualizando que elas existem. Uma dessas opções são os modelos. Se você apertar aqui em configurar e listas suspensas, o GLPI ele lhe mostra diversas funções que ele tem, todas agrupadas. Ele faz isso porque se fosse colocar aqui nesse menu lateral tudo mesmo que o GLPI tem, não iria ter espaço para colocar tudo, mesmo tendo a possibilidade de criar os links primários e os secundários aqui dentro desses menus. Então perceba que aqui dentro de listas suspensas você tem diversas opções que ficam agrupadas. E você vai achar muita coisa interessante aqui que vai servir para você tanto ter a organização como ter o controle de sua ferramenta de tickets. Desculpe. O módulo que a gente vai falar nessa aula de hoje é o módulo de modelos. Mas repare que tem modelos de tudo que você imaginar aqui dentro do sistema. Sendo mais específico, o modelo que eu quero falar é o modelo de chamado. E repare que se você pesquisar aqui, ele não acha. Se você botar só modelo, ele até consegue separar todos os modelos que ele tem separado aqui nesse módulo aqui de configurar listas suspensas. Mas o modelo de chamada ele não é mostrado aqui. Ele só pode ser acessível por dentro de chamados que fica dentro de assistências. Então aqui em cima você acha o modelo. Outra forma de achar ele é nesse encontrar menus aqui. Você bota modelo de chamado, ele vai aparecer. E aqui ele vai dizer que ele fica dentro de assistência, chamados, modelo de chamados. Então você vai vir aqui em cima e clicar em modelos. Repare que o GLPI ele lhe dá um modelo padrão, é um modelo chamado default, que é padrão em inglês. Então se você clicar dentro dele, você consegue definir algumas coisas que podem ser obrigatórias ou não, que podem ser mostradas ou não, campos que podem ser declarados só como leitura, ou seja, a pessoa vai conseguir ver e selecionar, mas não pode alterar nada. Então, diversas configurações desse tipo você consegue mudar por aqui. Vamos fazer a mudança e ao mesmo tempo a gente vai olhar em tempo real o que muda na tela do ticket. Vamos começar por esses campos aqui, ó, do lado direito. Perceba que nem todos a gente precisa a priori quando for criar um ticket. E quanto mais opções a gente der, maior a possibilidade do técnico se enganar, seja técnico ou usuário, é claro, né? Porque o GLP ele dá a opção de você criar uma utilização separada para os técnicos, uma para os gestores e uma para os usuários. Dando só um exemplo de regra de negócio aí. Então, no nível de usuário, por exemplo, vai ter muita coisa aqui que ele não vai precisar ver, porque são coisas que só a gerência vai prestar atenção ou só o técnico vai prestar atenção. Então, a gente pode vir aqui no campo nessa aba aqui de campos ocultos e a gente pode declarar como oculto na tela do ticket algumas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui urgência, impacto e prioridade. Esses três fatores aqui, a gente meio que já calcula eles por meio dos níveis de serviço. Eu já fiz um vídeo falando sobre os níveis de serviço. Então, digamos que você queira ocultar isso aqui na tela do ticket. Ele não vai deixar de existir, ele só vai ser ocultado. Então, vamos botar aqui urgência, impacto, qual é o terceiro mesmo? E prioridade. Então adicionamos esses três fatores aqui para ele ser oculto, tá no campus oculto. Se a gente salvar aqui, vai dar a mensagem, ok. Se a gente atualizar essa página aqui, esses campos já não são mais mostrados. Então repare que você diminui a quantidade de opções e deixa mais claro a tela de criação do ticket. Isso tanto com a criação como depois do ticket criado. Se eu não me engano, não são todos os campos que mostram aqui. ID externo, por exemplo, não mostra. Repare que tem ID externo aqui, mas aqui ele não deixa você ocultar. Eu acho que isso aqui é até uma falha. Para mim, deveria mostrar todas as possibilidades de ocultação. Vamos ver aqui, duração. Duração total a gente pode ocultar.
Para que a gente vai querer duração se a gente já tem um SLA de atendimento e um de solução aqui embaixo? Então acaba não sendo necessário aqui, entendeu? Isso é um dos pontos de vista. É claro que vai haver pessoas que vai discordar disso. Não, Adriano, tem que deixar mesmo. E aí fica a critério. Vocês podem decidir o que que precisa e o que que não precisa. Data de abertura, eu já tenho isso declarado na lista de tickets, eu já tenho isso declarado na lista de logs e eu tenho isso também em tabela. Não necessariamente eu preciso mostrar aqui isso. Então eu posso chegar aqui e colocar data de abertura. Eu estou ocultando a informação, eu não estou removendo a informação do sistema. Então eu tenho aqui a entidade, para eu escolher a entidade, eu tenho o tipo do ticket, eu tenho a categoria, o status, a origem da requisição, da onde foi que ela veio, e o ID externo. Se eu não me engano, eu tenho uma forma de tirar esse ID externo aqui, sem ser mexendo nos arquivos, tá? A gente vai chegar numa aula que eu vou mostrar a vocês que é possível modificar tudo isso aqui que a gente está modificando via front-end, só que via back-end. Você tem como abrir arquivos nativos do GLPI e fazer modificação diretamente neles. Isso é possível também. Então vou só abrir o chamado aqui para vocês repararem que mesmo depois de aberto, esses campos eles continuam ocultos. Então ele diminui a área de tela que o GLPI ocupa. Isso é muito bom porque você acaba tendo um visual mais limpo do que é necessário e do que não é. Esse agora que está aqui é justamente a data e hora de abertura. Lembra que eu falei por que eu tirei daqui? E repare o seguinte, quando você vai abrir um ticket, ele não lhe obriga a preencher todos os campos. Eu abri um chamado aqui sem categoria. Se eu quiser abrir outro chamado aqui sem título, selecionar o cliente, eu vou botar sem título, sem categoria e sem requerente. Vou adicionar o ticket. Repare que ele me permitiu abrir um chamado sem título. Ele declarou ali, ele colocou sem categoria e colocou sem requerente. Isso também a gente consegue controlar aqui, tá? Não é total o controle, eu acho que deveria ser total, mas infelizmente não é. Não são todos os campos que a gente pode botar como obrigatório, mas alguns a gente pode. Então repare que ele vem com a descrição obrigatória. Então eu vou adicionar aqui o título, para ele ser obrigatório também. O status a gente não precisa que seja obrigatório. O requerente eu também vou colocar como obrigatório, ou seja, a pessoa não vai conseguir abrir um chamado se não tiver essas informações que você botar aqui. Deixa eu ver o que mais. Grupo observador também tem que ser obrigatório. Então a pessoa não vai conseguir abrir o chamado se não tiver o grupo observador. Tem mais elementos associados? Não. A origem da requisição também já vem preenchida automático. Eu vou deixar somente esses por enquanto. Então só tinha um campo obrigatório, agora tem 4. Se eu botar aqui em abrir novo, repare que já apareceu uma exclamação não, um asterisco vermelho aqui, ó, em requerente e observador. Antes a gente tinha só um asterisco aqui na descrição, agora a gente também tem no título. Então a gente já faz com que seja obrigatório preencher essas coisas. Se eu tentar abrir aqui faltando, ele não vai deixar, ele já declara logo. Inclusive, se eu não me engano, tem como até mostrar uma mensagem, mas ele não mostrou aqui. Então repare que ele está me obrigando a botar um título. Botei o título e a descrição, só que está sem categoria, sem requerente, sem observador ainda. Então ele não me permite. Aí eu vou colocar o observador Adriano. Repare que, como eu coloquei uma regra que toda vez que Adriano abrir um chamado, ele adicionar o grupo técnico de Adriano, que é superadmin, no campo observador, talvez até ele permita abrir. Deixa eu ver se ele vai permitir. Aí, ó, nem assim ele permite. Então, acabo tendo que inserir manualmente. Não é interessante, porque isso aqui a gente já faz via regra. Então, eu vou tirar o grupo observador do campo obrigatório. Eu consegui abrir o ticket, porque aí ele já vai preencher automático. Vou atualizar aqui. Então agora, se eu criar um ticket,
e colocar aqui o meu nome como requerente, o campo observador já não é mais obrigatório, só que ele ainda assim vai ser preenchido quando apertar em adicionar, por causa da regra. Ele já adiciona meu grupo e inclusive ele já adiciona o SLA de atendimento e de solução. Como eu sou super admin, o SLA de atendimento de solução que eu declarei é o de teste. Ele não é nem alto, nem baixo, nem médio. Enfim, eu só estou só mostrando a vocês que vocês podem ter o controle do que pode ser obrigatório, do que pode ser oculto e do que pode ser mostrado. É uma pena que nessa opção aqui de campos obrigatórios ele não permita a gente adicionar categoria. Eu acho isso aqui uma falha, porque categoria tinha que ser obrigatório. Uma vez criadas as categorias, elas tinham que ser obrigatórias para a criação de um ticket. E ele não me permite adicionar aqui no nativo. Eu espero que um dia eles adicionem aqui. Na minha opinião, nesse campo aqui de ocultos e obrigatórios, deveriam mostrar todos os campos do ticket, sem exceção, todos mesmo. Tudo que você está vendo aqui deveria ser possível de ocultar ou não. Porque aí você deixa livre para a regra de negócios da pessoa. A pessoa vai colocar ali o que ela precisa. Um outro ponto que ainda está nesse módulo são os status permitidos. Repare que por padrão o GLPI ele permite que a gente venha aqui nesse drop down e selecione os status por aqui. Mas além disso tem outras coisas, tem outras partes do sistema que ela altera o status também. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e dar um play, esse status ele sai de novo e vai para atendimento. A gente está iniciando o atendimento do chamado. Então repare que a gente alterou o status sem clicar aqui, por esse botão. Tem outras formas também de esse status mudar, como por exemplo, se você aplicar uma solução, o status vai sair do status atual e vai para o status solucionado. A gente não clicou no drop down, a gente acionou o status por meio de outro botão. Então o GLPI tem vários botões que você pode acionar um status. E aqui você consegue escolher o que vai ser mostrado só naquele drop down. Então repare que por padrão ele vem com tudo isso. Mas você pode colocar, por exemplo, já que o solucionado a gente soluciona pelo botão, a gente não precisa que o solucionado apareça ali. E o fechado é justamente depois que o solucionado, que o ticket solucionado é aprovado pelo requerente. Então a gente também não precisa mostrar ali. O atendimento atribuído, ele já aparece quando a pessoa dá o play. Se a gente quiser, a gente também não mostra ali. O planejado vai depender de sua lógica de negócios. Tem gente que trabalha com chamados planejados. E planejado em atendimento é uma coisa que eu nem compreendo bem o motivo de utilizar isso aqui. Mas eu vou tirar. A aprovação também eu não vou usar na tela de ticket. Ou seja, eu estou deixando o status novo e o pendente apenas. Por que eu estou deixando esses dois? Porque esses dois não tem uma tecla aqui nativa que eu acione eles de imediato. Eu acabo precisando ir ali. É claro que tem formas de fazer isso. Tem diversas formas diferentes. Seja por regra, seja por plugin. Mas no drop down eles são os únicos que são acessíveis e prioritários. Então vou deixar os dois por enquanto aqui. Eu estou salvando o modelo. Então repare que se eu atualizar a página aqui, todos os status que estavam disponíveis, eles são ocultos. E aí só me resta o novo e o pendente. Sendo que novo, se eu quisesse, eu nem mostrava aqui, já que o chamado ele sempre vai ser aberto como novo. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou tirar o novo e vou deixar o pendente para ver o que acontece quando eu criar um ticket. Vamos fazer um teste. Ele está mostrando o novo ali na tela. Eu já vi que não alterou isso. Ou seja, mesmo tirando aqui, ele continua mostrando na tela de criação do ticket. Agora bora ver depois de criar se ele mostra, entendeu? É esse o teste que eu quero fazer. Pronto, criei o ticket, ele ainda está mostrando. Ou seja, não bateu muito certo isso aqui não, viu? Deixa eu dar um Ctrl F5 para atualizar fora do cache. Fazer um novo teste. O novo a gente não pode tirar. Por mais que ele permita aqui, me parece ser necessário que o novo continue disponível aqui para mudar pelo drop down. Então a gente já falou aqui sobre a tela principal, inclusive você pode mudar o nome do modelo, tá? Se você quiser. Os status permitidos, os campos obrigatórios e os campos ocultos.
Mas repare que tem outras opções aqui. Vamos dar um exemplo do campo que é só leitura. A gente só pode ler o que está no campo, a gente não pode alterar. Então vamos pegar um exemplo, deixa eu ver.